Hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre os novos talentos FNAC 2022 Literatura. Mais concretamente estou com a minha convidada, a Eduarda Costa. Olá, boa tarde. Olá, Eduarda, obrigada por teres vindo falar aqui um bocadinho De nada. dos novos talentos e deste processo e do teu conto, A Mulher e o Bicho, que venceu a menção honrosa. Bom, eu propunha, antes de falarmos do conto, que fizesses, que te apresentasses, que nos desses a conhecer um bocadinho de ti, pode ser? Sim, claro. Antes de mais, obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou a Eduarda, tenho 26 anos, sou médica, estou atualmente a realizar o meu internato de formação específica em Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Sempre gostei muito de ler, é um hábito que eu tenho desde pequena e os livros têm sido uma presença muito constante na minha vida. A par disso, também gosto de escrever, mas sem dúvida que leio muito mais do que aquilo que escrevo. E este conto que eu enviei para o concurso foi escrito o ano passado e pronto, pareceu-me adequado para submeter a concurso, e é neste contexto que eu estou então aqui hoje, para falar um bocadinho desta história. Mas também gostas de música, que eu sei, que eu vi, que frequentaste o conservatório. Sim, toco piano e violino, também é uma outra coisa que me dá muito prazer e que também está muito presente na minha vida, sim. Ok. Então, A Mulher e o Bicho. Sim, eu gostava de ler então agora aqui o conto, se for possível. Sim, claro que sim. Vamos ouvir então. A Mulher e o Bicho. Começou por cima da orelha esquerda. Era um dia quente e úmido, daqueles que se pegam à pele e que ao entardecer se descolam de nós com um pouco de água. Nessa tarde, ao passar a toalha fina pelo rosto, a mulher reparou que tinha um bicho por cima da orelha esquerda. Era um bicho pequenino, um bichinho. Talvez nem existisse. Passou a toalha novamente, tentando confirmar ou desmentir a sua existência, mas o bicho, assustado, escondeu-se dentro da pele e não quis sair. Não devia ser nada. Os dias passaram e a mulher não voltou a ver o bicho por cima da sua orelha esquerda. Com medo de quase ter sido arrancado, o bicho só ocasionalmente espreitava para ver mundo. A melhor altura era à noite. Gostava de passear, descer do seu refúgio e entrar no cabelo frisado, passear pela nuca e calcorrear o meio da cabeça. Pela manhã, regressava para debaixo da pele, no cimo da orelha esquerda. A mulher não o voltou a ver, é certo, mas a todo o instante o sentia. Sentia-o correr, com as suas perninhas finas, durante a noite, e sentia os seus olhos a espreitar, cautelosamente, por cima da sua orelha esquerda durante o dia. Foi assim que, silenciosamente, o bicho passou a fazer parte da mulher. O seu filho não se apercebeu. Vivia com ela desde sempre, nunca tivera mulher, nem saiu de casa para a vida independente. Nem podia ter saído. Era frágil, o seu filho. Não entendia o mundo como o mundo foi feito para ser entendido. Trabalhava no monte desde que se tornara homem e, apesar de bebida ser uma constante esse mesmo tempo, nunca fora mais do que repreendido pelo patrão. A questão é que nem podia ter sido. Era ela que o acordava todas as manhãs, que lhe preparava o café com o pão torrado, que lhe dava a nota para o almoço, que esperava por ele ao final da tarde e que lhe servia a sopa quando a noite caía. Era um menino filho dela, sempre dela, pequeno para sempre, sozinho, nem podia ser. As outras filhas eram duas. Não compreendiam. Queriam que o pouquinho do irmão fosse para uma casa daquelas, com horários de relógio, de tomar banho todas as manhãs, abrir a boca para o remédio das 10 e do meio-dia, com comer, que não precisa de dentes, e fraldas à noite, porque o horário da noite é de dormir, não de mijar. Apesar do que as filhas diziam, que a mãe está mais cansada, já não pensa tão bem, é muito trabalho, ele não a consegue ajudar. A mulher nunca tinha tido problemas em lavar lençóis, e assim ia continuar. Ainda que o trabalho de um dia fosse feito em 2, nada que apoquentar, ela estava capaz. Agora, talvez ainda mais capaz, porque agora era ela e o bicho por cima da sua orelha esquerda. Sim, porque ela sabia que ele lá estava. Tinha feito arroz nesse dia. Ele sempre gostou de arroz e comia com prazer, enquanto olhava para a televisão onde dava o noticiário. A luz do candeeiro provocava-lhe sombras na cara. Estava cansada aquela cara, curtida do sol, mas os olhos continuavam claros como sempre tinham sido, olhos azuis claros. Os seus talheres pouco tilintavam. A mulher não comia.
pensava que era a altura de lhe dizer: Filho. O jornalista continuava a falar. Tinha uma gravata bonita. Está bom? Queres mais um bocadinho? Não, estou bem. Hoje vai dar o jogo no café. A mulher levantou-se para ir buscar as facas. Filho, a mãe tem uma coisa que te vai dizer a ti. As maçãs eram verdes, de casca amarga. O que tens? Tenho um bicho, filho. Estás doente? Não, filho, não estou doente, não é isso. Lá no café vai dar o jogo. Apontava para a televisão, onde o jornalista dava a notícia do campeonato, hoje às 21h. O bicho está onde, mãe? Não o vejo. Está aqui, filho, disse a mulher, apontando para o cimo da sua orelha esquerda. O filho semicerrou os olhos, claros, azuis, inclinou-se sobre a mesa redonda e viu um pequeno buraco vermelho no centro, rosado à volta. Vive aí? Sim. É pequenino. É assim. Queres que o tire? Não, filho, não dá para tirar. Dá-te comichão? Às vezes. Hoje o jogo é no café. O jornalista falava agora do tempo e mostrava o mapa com as nuvens. Vou ao jogo. Levantou-se, despediu-se com um beijo, sorriu olhando para a mãe e disse: agora ficas com ele. Era novamente um dia quente e úmido, daqueles que se pegam à pele e que, ao entardecer, se descolam de nós com um pouco de água. O ar custava a entrar. Estava cansada. Os pulmões doíam com o esforço. Tinha de ser devagarinho, tentar que ele ficasse dentro o tempo que era possível, para depois o ar fugir, pelo buraco de cima da orelha esquerda, pelo buraco da testa, pelo buraco da nuca e pelos outros que ela não conseguia ver. Tinham posto pensos, feito tratamentos, mas o ar continuava-lhe a sair do corpo. A umidade, essa, ajudava a que ele se agarrasse mais. O bicho tinha crescido. Vivia com ela desde aquela tarde, não saltara para o corpo de mais ninguém. Nunca saíra do seu. Nem podia ter saído. Era um bicho de dentes fortes, cumpria o seu trabalho de morder e escavar, e apesar da dor, por vezes ser uma constante, nunca fora repreendido por ela pelo desconforto causado. A questão é que nem podia ter sido. Quando as filhas descobriram o buraco grande por cima da orelha esquerda, zangaram-se. Levaram-no ao posto, chamaram médicos que fizeram perguntas e exames, deram remédios para o bicho não crescer mais. Mas era o bicho dela, sempre dela, a crescer para sempre. Pequeno, nem podia ser. Quando perceberam que o bicho tinha vindo para ficar e que não havia meio de ser arrancado, as filhas, duas, ficaram tranquilas. Já estavam à espera. Era a lei da vida. É mesmo assim. Quiseram separar a mãe do irmãozinho. Era melhor para os dois, não estava capaz. Ela não compreendia. Mostraram-lhe a mãe. Vês as feridas? Olha, tão cansada que ela está. Durma, pode dormir. Coitadinha. O seu pequenino filho, de boné nas mãos, tão bem vestido para vir ao hospital, com a camisa passada que estava na cômoda guardada, mas com as calças do trabalho, ou não seria ele. Aquelas mãos fortes, as unhas marcadas da terra, chorava lágrimas azuis claras. Mas estava tudo bem. Eles iam para casa, acordá-lo, esperá-lo, fazer-lhe arroz. A mulher e o bicho. Ok, não há dúvida que a Eduarda tem talento para a escrita. Obrigada. Foi o justo prémio da menção honrosa. Parabéns. Muito obrigada. Queres explicar um bocadinho este conto? Sim, pronto. Como eu já tinha dito há pouco, este texto foi escrito o ano passado e foi escrito assim numa altura em que o trabalho do hospital estava assim um bocadinho mais pesado, como às vezes acontece, e eu andava assim um bocadinho angustiada com tudo o que andava a acontecer, e então comecei a escrever pequenas histórias como uma tentativa de transformar esta minha angústia e esta minha experiência de uma forma diferente. Pronto, neste Mas caso, estamos a falar de um contexto de pandemia? Foi 2021, pronto, okay. Ali já depois da fase mais intensa. Pronto, e este conto fala sobre uma mulher que tem uma doença que eu neste caso tentei representar sobre a forma de um bicho. Pronto, eu imaginei que era um cancro, e este bicho, este cancro, não é, vai crescendo de uma forma silenciosa na mulher. Depois, quando eu introduzo a personagem do filho, tento fazer aqui um paralelismo, não é, entre esta doença que a mulher tem, este bicho, este parasita que a consome,
e ao mesmo tempo este filho, que eu imagino como tendo uma certa debilidade e que aos olhos das outras filhas, não é visto como uma pessoa com capacidades menores, e também ele um parasita na vida desta mulher que, apesar de ele já ser um homem adulto, tem de continuar a cuidar dele. Depois há um momento em que a mãe faz esta revelação de que este bicho existe e o filho aceita, não é? E eles de 2 passam a 3, como mais um elemento, quase uma companhia para a mãe. E o bicho cresce, a doença progride e pronto, entramos naquela fase hospitalar em que já não há muito a fazer. As filhas acham que a mãe provavelmente vai falecer, os médicos também. Eu, pronto, quando escrevi também imaginei que sim, mas lá está, acho que não era assim tão importante concretizar isso de forma objetiva, porque a mensagem que eu no fim queria passar é que, independentemente deste bicho existir e desta doença estar com esta mulher, ela acima de tudo continuava a ser uma mãe e a continuar a cuidar deste filho que precisava dela. Pronto. E era um bocadinho esta aqui, se calhar, a mensagem que eu gostava de deixar, é que é possível, não é, este processo de transformarmos aquilo que nós experienciamos, o nosso mundo interno, as questões que nos surgem na cabeça, de as conseguir transformar num poema, num conto, num desenho, numa fotografia, numa música, no que seja, porque não temos de ser profissionais para o fazer, não temos de ser bons, não temos de ser os melhores, podemos simplesmente criar e sermos livres e, enfim, nesse processo. No teu caso correu-te bem, não é? Ganhaste um prémio e sim, tudo, o júri sim, achou sim, que sim. portaste muito bem, gostou da tua escrita, da história, não é? Tu já conhecias os Novos Talentos FNAC, certo? Sim, já conhecia. Okay. Já tinhas pensado assim anteriormente em, foi, desta vez é que é? Não, já tinha pensado anteriormente e até tenho vindo a acompanhar depois os prémios e os vencedores e as menções honrosas e tudo isso. Pronto, este ano decidi que ia enviar, pronto. Em boa hora? Sim, foi uma boa decisão. O teu futuro, Eduarda, passa pela escrita? A escrita já faz parte da minha vida. Pronto, a leitura, os livros, a escrita, as palavras é algo que é muito presente no meu cotidiano. Por isso, sim, sem dúvida que, mesmo que não de uma forma profissional, vou continuar a escrever e a ler, e isso vai fazer parte de mim. Portanto, sempre, mais ano, sim. menos ano, temos aqui nos escaparates da FNAC um livro. Isso já não sei, isso já não sei. Ok. Bom, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, penso que não. Acho que agora, pronto, se o público depois tiver perguntas no fim... Sim, podemos depois então conversar aqui um bocadinho com o público. Novos Talentos FNAC Literatura, já está nas lojas, podem ler o conto da Eduarda e de outros premiados. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Boa sorte. Obrigada. E até uma próxima. Obrigada. Obrigada também. Boa tarde.